Vamos abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 15, vamos ver a partir do verso 34. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam, ouvindo isto, diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Agora, Epístola aos Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, acheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, te damos graça, porque no nosso coração temos a certeza que estamos diante do Senhor. Essa realmente é uma certeza absoluta que a Tua Palavra nos dá. Porque ela diz que onde estiverem dois ou três reunidos, em torno do Teu nome, ali o Senhor está. E realmente, Senhor, o nosso reunir é diante do Senhor e para o Senhor. Por isso colocamos nossas vidas, mais uma vez, nas Tuas mãos, para que o Senhor possa falar ao nosso coração, através da Tua bendita Palavra, para que Teu Filho seja exaltado e glorificado em nós e entre nós. Obrigado, amado de nossas almas. Te louvamos mais uma vez. Amém. Graças ao Senhor. Nós temos considerado então, desde amanhã, sobre a figura do sumo sacerdote, lembrando daquele Salmo 53 que diz que não há um justo sequer, todos extraviaram e abandonaram a Deus. Deus olha dos céus para ver se acha entre os filhos dos homens alguém que busca Deus, mas o texto vai dizer que não há um justo sequer, não há quem faça o bem. E essa é uma realidade de que todos quanto nasceram após Adão, é uma realidade em que a palavra do Senhor assim coloca, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, foram destituídos da presença de Deus, da face de Deus, porque o que faz separação do homem da face de Deus são os pecados. Por isso é que, se nós pecarmos, nós temos um advogado fiel junto ao Pai, Jesus, o nosso advogado fiel. Ele está diante do Senhor, diante do nosso Pai, como advogado, mas também está diante de Deus como sumo sacerdote, aquele que é capaz de se condoer-se das nossas fraquezas, das fraquezas dos ignorantes, dos erros dos ignorantes, porque ele foi o sumo sacerdote santo, inculpável, separado dos homens e feito mais alto do que os céus. Então nós temos essa segurança de realmente entregar nossas vidas nas mãos daquele que é santo, daquele que é inocente, daquele que mesmo diante da morte não voltou atrás, ele permaneceu firme.
porque ele tinha uma vontade para cumprir, a vontade do Pai. No livro está escrito ao seu respeito, ou ao meu respeito, diz ele: mas aqui estou, Pai, ó Deus, para fazer a tua vontade. Então ele cumpriu a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? A vontade do Pai tem sido, nesses 2000 anos, conduzir pelo Filho muitos filhos semelhantes a ele à presença do Pai. Então, novamente, agora o caminho foi aberto, por causa da vida de Cristo, da vida do bendito Senhor, conforme nós aqui acabamos de ver neste Evangelho de Marcos, no qual Lucas vai dizer que ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, após ele morre e entrega seu espírito ao nosso Pai. E aí, aquele véu do templo, lá do Velho Testamento, ele simbolizava que aquele véu trazia a separação dos homens à presença de Deus. E quem poderia entrar? Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, apresentando sacrifícios pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Mas agora, quando Jesus morre, o véu é rasgado em dois, de alto a baixo. Agora o homem volta pelo Filho, por causa do sacrifício do Filho, à presença de Deus. Você já experimentou isso? Você já experimentou o que é estar na presença de Deus? Você já confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Você já entendeu que não há outro caminho para o homem a não ser Jesus Cristo? Que o único caminho, o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, ou Cristo homem? Que não há nenhum jeito do homem chegar a Deus a não ser na pessoa do Filho bendito? Que somente o Filho pode nos representar diante do Pai, porque Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão? E que Ele agora está na presença imediata de Deus, ou ao lado da presença de Deus, e agora Ele pode conduzir o homem à presença de Deus. Bendito seja esse Senhor, louvado seja esse Senhor, porque por mais que haja pecados que pensamos que são horríveis em nossa vida, mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é misericordioso, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há um caminho aberto para você, a presença de Deus. Há um caminho aberto de regozijo. E aquele centurião, ao ver o Senhor Jesus se entregar naquela cruz, ele disse: este homem certamente, ou este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Mas sabe o que mais João vai nos dizer? Quando também o Senhor Jesus, ao entregar sua vida na cruz, e nós vamos ler esse texto, João capítulo 20, João capítulo 19, João vai nos dizer que no verso 35, o seguinte, que aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. João estava ali diante do Senhor, ele viu a morte do Senhor, ele viu o seu Senhor sendo crucificado, ele viu o soldado abrir do lado do Senhor com uma lança, e ele falou assim: eu testifico, e o seu testemunho é verdadeiro, para que vocês possam crer, para que vocês possam crer que Ele é o Filho de Deus. Este homem é o Filho de Deus. Nunca houve e nunca haverá um homem como Ele nesta terra, santo como o nosso Senhor. Por isso que o Senhor, o nosso Senhor Jesus, tratou com os nossos pecados de uma vez por todas. Ele se ofereceu por nós naquela cruz para tratar dos nossos pecados em um único sacrifício. Por isso que Deus se satisfez a sua santidade e a sua justiça em Cristo Jesus, que era e foi um homem sem pecado. Então, Romanos vai nos dizer que, sendo justificados gratuitamente
sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Gratuitamente. Você não precisa pagar nenhum tipo. Você não precisa fazer nenhuma obra para ser salvo. Você precisa crer no sacrifício de Cristo na cruz para você ser salvo e confessá-lo como seu Senhor. Mas por que será que nós estamos falando isso? Porque muitas vezes o cristão, ele esquece de quem realmente Cristo é, de quem realmente Cristo, o que Cristo fez por ele. Deus meu, por que me desamparaste? Eu faço uma pergunta para você. Você teria coragem de entregar o seu filho para morrer por um inimigo? Você teria coragem? Você teria coragem de entregar o teu filho para morrer por um pecador? Você teria coragem? Você abriria mão disso? Quem de nós aqui abriria mão disso? Mas ele foi e se entregou. E o que nós temos feito para isso que ele fez por nós? O que nós temos tido de reconhecimento e para nos debruçar aos pés desse Cristo bendito? Mas agora, ele vai aparecer pela segunda vez, mas não mais para perdoar os pecados. Ele vai agora aparecer pela segunda vez para buscar os seus irmãos e os filhos do nosso Pai e também para julgar todos aqueles que se desviaram, todos aqueles que diz não a Deus. Vamos viver a vida de pecado, vamos viver a vida como ela é. O pecado será julgado quando ele voltar. Ele já foi julgado, sim, já foi julgado na cruz, mas quando ele voltar, os homens ímpios serão julgados por causa das suas vidas ímpias. Mas agora, irmãos, agora é o tempo de nós ainda estarmos nos rendendo aos pés do Senhor. É o tempo da graça, não é o tempo do juízo, porque o Senhor propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. Esses pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então o sacrifício de Cristo satisfez a santidade, satisfez a Deus. Cristo satisfez a Deus. E ao olhar para nós, Ele nos vê também em Cristo Jesus. Então Ele nos vê Cristo e a justificação nas nossas vidas, amado irmão. Ele pagou por nós com o sacrifício da própria vida. Então, o livro de Hebreus, do capítulo 4, verso 18, ao capítulo 10, verso 18, vai tratar sobre o sumo sacerdote. E o que ele fez? O que ele fez? Abra, por favor, aí em Hebreus capítulo 5, verso 7. Ele vem falando desse sumo sacerdote, tomado dentre os homens, constituído a favor dos homens. E ele vai agora falar de Jesus. Ele, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, ele foi ouvido quanto à sua piedade. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. E sendo o autor da salvação, veio ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Ele, nos dias da sua carne, com lágrimas, ele orou a Deus, ele clamou a Deus, ele suplicou a Deus, mas o Pai tinha um propósito. Agradou, Isaías 53 vai dizer que agradou ao Pai moê-lo, e ele fez o enfermar. Agradou ao Pai moê-lo. O Senhor Jesus foi moído por minha e por suas transgressões, por nossos pecados. Quando o pecado bate à sua porta, o que você faz? Quando o pecado está à sua porta, o que você faz? Você pensa no sacrifício de Cristo? Você pensa que Ele se entregou por você? Ou você se entrega ao pecado? Deus o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Senhor fez pecado por nós. Então, o que você faz quando você está diante do pecado que tenazmente nos arrodeia, está a todo lado, a todo momento diante de nós? Então, amados irmãos, este é o nosso sumo sacerdote. E agora, o que esse sumo sacerdote então fez? Após ter se oferecido de uma vez para sempre, com o único sacrifício pelos pecados, após se assentar à destra de Deus, e agora ele está aguardando que os seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés, e porque com uma só oferta, que foi a entrega de si mesmo, ele está aperfeiçoando aqueles que são santificados. Mas sabe muito algo que ele fez ainda. Ele diz no capítulo 10, ele diz assim: esta é a aliança que farei com eles. Depois daquele dia, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e as escrevereis em seus entendimentos, e acrescenta. Eu gostaria de chamar a atenção para esse versículo 17 aqui. No capítulo 10. O que ele acrescenta? Jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Sabe o que Isaías 43, 25 vai falar? Vai falar assim: eu mesmo. O verso 24 vai dizer que ele já estava cansado das iniquidades daquele povo. O verso 24 vai dizer assim, que a única coisa que aquele povo fazia era dar trabalho para o Senhor com os seus pecados. Mas o verso 25 de Isaías 43 vai dizer: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, e dos teus pecados já não me lembro. E dos teus pecados já não me lembro. O Senhor não fica nos lembrando dos nossos pecados, porque é isso o que aquele sumo sacerdote fazia uma vez por ano. Fazia, vamos dizer assim, a recordação dos pecados. Mas aqui no verso 17 diz assim: eu não lembro mais dos seus pecados. Se confessarmos nossos pecados, então não vai ficar nos lembrando. O Senhor não joga a nossa cara os pecados que cometemos, porque Ele é misericordioso, Ele é fiel. E é isso que o capítulo 2, verso 17, dessa mesma carta, que vai dizer: por isso que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então não se lembra mais. O Senhor apaga os nossos pecados por amor a Ele mesmo. Então por que muitas vezes ficamos trazendo à memória pecados? Não é o Senhor que traz à nossa memória pecados confessados e deixados. É o inimigo de nossas almas. Fala: está vendo isso aqui? Olha o que você fez. O Senhor não. O Senhor é misericordioso. O Senhor é amoroso. Será que nós não temos aqui nesse texto que estamos lendo a personificação do amor do Senhor por nossas vidas? Será que nós estamos vendo aqui realmente o que é o amor de forma expressa na pessoa do Cristo bendito? Então por que nós então andamos longe do Senhor muitas vezes? Então por que nós abandonamos o Senhor muitas vezes? Porque preferimos muitas vezes viver uma vida além do Senhor, andando nos nossos próprios caminhos, nossos próprios deleites, nas nossas próprias vontades. Por quê? Porque queremos trilhar o caminho, muitas vezes, do pecado. Mas Ele chama nós, cada um dos seus filhos, para andar em santidade, sermos santos como Ele é santo, em todo o nosso procedimento. Ao pecado bater a nossa porta, nós dizemos: não posso pecar contra o meu Senhor. Faria eu tal coisa contra o meu Senhor? Não. Temos que dizer não para o pecado, irmãos. Temos que dizer não para o pecado, porque o pecado colocou, vamos dizer assim, o nosso Senhor naquela cruz, no nosso lugar. É isso que aconteceu. E agora o que esse sumo sacerdote faz? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, ou tendo intrepidez
Tenha confiança para entrar, porque agora o sangue de Jesus, ele permite que eu e você esteja na presença de Deus. Não precisamos de intermediários. O único que é o nosso intermediário, o nosso mediador é o Senhor Jesus. Aqui na terra não há nenhum homem aqui, a não ser o nosso Senhor Jesus, que é um intermediário que nos conduz à presença de Deus. Não existe outro, não existe nenhuma autoridade eclesiástica, não existe ninguém no corpo de Cristo que é o intermediário para nos levar à presença de Deus, a não ser o próprio Filho de Deus, o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele sim, porque ele foi o precursor que penetrou além do céu. Ele foi à frente como nosso capitão, que nos conduziu à presença de Deus. E nós podemos agora, irmãos, permanecer na presença de Deus com ousadia, com confiança, porque Ele consagrou, ou Ele abriu esse caminho pelo seu sangue. O véu foi rasgado, não há mais separação agora. O Filho de Deus nos conduziu para esse caminho. E é lá que nós devemos permanecer, na presença de Deus, pelo novo e vivo caminho. Amados irmãos, um novo e vivo caminho, um caminho fresco, um caminho realmente aberto para nós. Você tem conhecido esse caminho? Você tem conhecido realmente esse novo e vivo caminho? Os hebreus estavam voltando novamente para as práticas judaicas, tudo aquilo que eles praticavam antes de conhecer a Cristo. Eles estavam agora, depois de conhecer a Cristo, estavam querendo voltar, porque eles achavam que praticar o que eles praticavam iriam novamente conduzi-los à presença de Deus. Então o autor aos hebreus fala, não é mais assim. Agora o sangue de Cristo te introduziu na presença de Deus e pela sua carne te abriu um novo e vivo caminho. Então ele fala, agora nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E o capítulo 3 de Hebreus também vai falar que quem é essa casa? Essa casa de Deus somos nós. Essa é a casa de Deus. Você é a morada de Deus. Se você nasceu de novo, se o Espírito Santo habita em você, então a morada de Deus é você. Deus habita em você. Deus não habita em templo feito por mãos humanas, mas Deus habita dentro de você, no seu coração, na sua vida. Então você pode andar com Deus onde você estiver, você pode estar na presença de Deus onde você estiver. Não mais agora num lugar específico, porque a casa de Deus somos nós. Irmãos, isso precisa mexer com nossos corações. Isso precisa mudar algo na nossa vida. Deus veio habitar em nós. Deus veio fazer morada em nós. O santo, o bendito, veio habitar em nossas vidas. E como que nós estamos vivendo essa vida cristã diante disso? Claro que por um lado nós estamos sendo feito morada de Deus para a sua habitação, Efésios 2 vai falar sobre isso. Mas agora Deus habita em nós. E como nós estamos lidando com isso, amados irmãos? Nós somos casa de Deus. E aí ele vai falar assim agora: acheguemo-nos com um coração sincero, um coração verdadeiro, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O sangue nos liberta dos pecados e a água da culpa do pecado. A nossa purificação espiritual e a nossa purificação moral. A palavra de Deus vai sendo trabalhada em nossas vidas. Há a necessidade da palavra de Deus sendo lavando nossas vidas. Nós precisamos conhecer a palavra, precisamos amar a palavra, nós precisamos realmente gastar tempo com a palavra, porque é a palavra que vai nos lavando. Ainda que em nós existe a natureza divina, conforme Pedro fala na sua epístola,
Mas, irmãos, há uma necessidade de nós sermos purificados a cada dia pela palavra de Deus. Não tem como você ser um cristão se você não tem contato com a palavra. Não tem como você viver uma vida cristã normal se você não tem amor à palavra. Se você não tem prazer, se você não tem realmente algo no seu coração que te inclina a realmente ler a palavra, meditar na palavra. Porque é na palavra que nós vamos conhecer realmente todas as riquezas insondáveis de Cristo. Na palavra, irmão. A palavra precisa habitar ricamente nos nossos corações. Como que nós vamos nos aconselhar uns aos outros? Como que nós vamos ter uma vida de mutualidade? Como que nós vamos falar entre nós com salmos, se não for através da palavra? Como? Nós precisamos da palavra. Nós precisamos da palavra. A palavra não é para ser aberta somente nos cultos de domingo. Não. A palavra precisa ser aberta todos os dias em nossas casas. Sobretudo, ser aberta nos nossos corações. Por isso que há muitos fracos e doentes entre vós. Porque nós necessitamos de alimento sólido. Porque o leite são para os bebês. E nós não ficamos bebês para sempre na casa de Deus. Nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer. E um dos mecanismos que o Senhor usa para fazer nós crescermos é a sua palavra. Então, nós precisamos realmente pensar sobre a palavra de Deus. Qual é o lugar que ela ocupa nos nossos corações? E aí o verso 23 vai falar: retenhamos ou guardemos firme a confissão da nossa esperança. Nós temos uma esperança, irmão. A nossa esperança tem um nome. A esperança nossa é Jesus. Nós temos uma esperança. Então você precisa crer naquele que fez a promessa. E aqui nós vamos gastar um pouco mais de tempo nesses próximos 2 versos, que é o verso 25 e o verso 26, que vai dizer assim: não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros. Perdão, irmãos, é o verso 24. E consideremo-nos uns aos outros. Consideremos-nos uns aos outros para... Qual o objetivo aqui? Qual é o propósito de nos considerarmos aos outros? Para nos estimularmos, para nos encorajarmos ao amor e às boas obras. Se agora nós estamos em Cristo, nós estamos inseridos no corpo de Cristo, se agora por causa desse sacrifício bendito do Filho e por causa do sumo sacerdote que nos introduz na presença de Deus, em seus ombros e em seu peitoral, nos levando em seus ombros e no seu coração, o que nós devemos agora fazer? Considerarmos uns aos outros. Porque, irmãos, viver a vida cristã isoladamente é cometer suicídio espiritual. Viver a vida cristã isoladamente é cometer suicídio espiritual. Você vai morrer. Pode ter certeza. Não estou dizendo morrer da forma aqui literal, mas você vai morrer espiritualmente. Porque se você lembrar do Salmo 133, e nós vamos dar um passo nesse salmo aqui, um salmo que nós conhecemos muitas vezes, cantamos canções. Salmo 133 vai nos dizer: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como que eu vou viver em união isoladamente? A não ser que tenha uma união de si para si, o eu com seu eu. Mas aqui não diz isso. Os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a hora das suas vestes. Veja, vem de cima, como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Essa palavra irmão significa comunhão. Ou seja, o orvalho da comunhão. Onde é que esse orvalho
vai aqui descer sobre os montes. O Sião é uma figura também da igreja. Então quer dizer que o orvalho da comunhão está descendo na vida da igreja. É ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Significa que se você não tem comunhão com o corpo de Cristo, você não tem vida para sempre. Então por isso que pode ser um suicídio espiritual. Mas um detalhe aqui: olhe para Cristo. Se você pretende congregar no corpo de Cristo olhando para a dificuldade que o irmão tem, olhando para aquilo que o irmão está sendo se conduzido, você não vai progredir. Mas olhe para Cristo, olhe para Ele, para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Ele, porque foi Ele que morreu por você naquela cruz. Não olhe para os homens, não olhe para os homens, olhe para o Senhor. Ah, mas eu não quero mais participar porque o irmão A, o irmão B. Não. Ame o irmão A, ame o irmão B, porque o Senhor nos amou assim de tal maneira. O Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Ame o irmão. Consideremos aos outros para nos estimularmos ao amor. Primeiramente ao amor, porque sem amor não tem como nós progredirmos na vida cristã normal. Nós não fomos chamados na vida cristã para sermos juízes. Nós fomos chamados para primeiramente amar uns aos outros. Nisto conhecerão que são os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Mas a questão muitas vezes é que nós queremos colocar o problema daquele irmão ou aquela dificuldade acima do amor. Nós não vamos avançar. Não vamos avançar. Então, por isso, é ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, na vida do corpo. É na vida do corpo de Cristo. Se você ficar isolado, você vai morrer espiritualmente. Porque todos nós aqui, irmãos, somos feitos do mesmo material. É a misericórdia de Deus que nos alcançou. É a graça de Deus que veio sobre nós. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não estamos acima do que ninguém. Aquele que quer ser o primeiro, seja esse que vos sirva. E quem quiser ser o importante, seja esse servo de todos. É o que o Senhor Jesus ensina ali em Mateus capítulo 20. O amor aos irmãos. Quanta dificuldade. Quanta dificuldade. Mas aqui ele está dizendo assim, ele está nos chamando agora. Vamos considerar uns aos outros. Vamos nos encorajar. Porque velhos hábitos costumam a morrer, não é? Velhos hábitos custam a morrer. Demora um tempo para morrer velhos hábitos. Mas, irmãos, essa palavra estimular significa aguçar. Mas também ela tem uma outra conotação que é dar um jab. É como se você desse um soco mesmo. Os irmãos já viram aquela luta de boxe? Aquele jab, quando um lutador dá um jab no seu oponente. É isso mesmo. Não é para você dar um jab no seu irmão, não é isso, literalmente falando. Mas é como se assim, você estimula esse irmão ao amor. Quando nós vemos um irmão que está com dificuldade, nós temos que estimular. Vamos, irmão, por amor à sua vida, vamos andar no Senhor, vamos caminhar. O Senhor já pagou um preço por nós. Há uma vida nos esperando, há um reino esperando por nós. Vamos estimular uns aos outros, vamos nos encorajar. Não vamos, se o irmão está caindo em um precipício, não vamos acabar de empurrar o irmão, mas vamos puxar ele de volta. E vamos dizer, irmãos, acorde. É isso que nós devemos fazer. Por isso que John Wesley disse, não há nada mais anticristão do que um cristão solitário. John Wesley disse isso. Não há nada mais anticristão do que um cristão solitário. Então nós precisamos estimular a este amor e as boas obras. Por quê? Porque o dia está se aproximando. O Senhor está voltando. O Senhor já está às portas, irmão. Ele está à porta e nós precisamos considerar isso. E este amor fala do amor ágape, do amor incondicional, do amor sacrificial, um amor que é de Deus,
que Deus mostra, um amor que Deus capacita, um amor de sacrifício, que foi isso que o Senhor fez por nós ao se entregar naquela cruz. Ele perdeu a face do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Mas para cumprir a vontade do Pai, para conduzir muitos filhos, por causa deste amor sacrificial. Este amor é um amor de escolha, é um amor que serve com humildade, é um amor mais elevado, uma devoção mais nobre. Nós servimos como servimos aos outros por causa do amor de Cristo em nós, porque por natureza todos nós somos egoístas, por natureza, todos nós aqui viemos do pecado, no sentido literal da palavra, nascemos em pecado, nós já nascemos corrompidos. Então o amor de Cristo vem habitar nos nossos corações para nós aprendermos o que é realmente o amor. Aprender a amar uns aos outros, mesmo que seja uma situação complicada que estejamos passando na vida da igreja, mas nós precisamos aprender a amar uns aos outros. É um amor que não é motivado por uma aparência superficial. Não é um amor de atração emocional, mas é um amor gerado pelo próprio Espírito em nossas vidas. O amor de Cristo, irmãos, é um amor que não se baseia em emoções, não, porque emoções são muito voláteis, mas o amor ágape não. E esse amor é uma marca segura da nossa salvação. E de novo repetindo, nisto conhecerão todos, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor. Não é se nós tivermos aqui um local cheio de pessoas, não é por termos um local bonito, não, porque nós podemos sair daquele portão para fora e podemos continuar nossa vida normal. Mas se nós amamos aos outros, ao sair daquele portão para fora, nós vamos se importar uns com os outros, nós vamos realmente se importar uns com os outros em oração, em ligação, em mensagens. Nós vamos aprender a considerar uns aos outros. Nós vamos aprender a amar uns aos outros dessa forma. Irmãos, a igreja, ela não se resume a isso aqui, no sentido da reunião. Ela tem muito mais do que isso. A igreja é um irmão ligar para você, independente da hora, do momento, do dia, e pedir um socorro e você dizer, eu vou até você. Amor é muito mais ação do que palavras. O Senhor Jesus amou aquele leproso quando ele desceu do monte. Aquele leproso estava há quanto tempo junto com aqueles fariseus? Mas o Senhor Jesus foi até ele e tocou nele. O Senhor Jesus demonstrou amor por aquele leproso. Eu sempre falo que nós éramos leprosos. O Senhor tocou nossas vidas. Que o Senhor possa nos ensinar a amar uns aos outros, como Ele nos amou. E quando Ele fala das boas obras, apenas um texto, para nós passarmos para o próximo, nosso tempo está encerrando, é que Mateus 5,16 diz, deixe sua luz brilhar diante dos homens, de tal maneira que eles possam ver as suas obras e glorificar ao seu Pai que está nos céus. As nossas obras, no sentido aqui, ela não leva a nossa salvação. Praticar obras não tem nada a ver com salvação. Ninguém será justificado pelas obras. Não. Salvação é pela graça. É dom de Deus. Mas posteriormente, nós sermos salvos, agora as nossas obras nos acompanham. E essas obras que nos acompanham é que faz com que Deus seja visto em nossas vidas. Então nós fazemos as obras agora baseado naquilo que o Senhor nos colocou para fazer. Então nossas obras agora, no tempo que está para se revelar, será recompensada. Cada um será recompensado na medida que serve agora. Mas as obras não servem para a salvação. Servem sim para recompensa. Então que as nossas obras, por isso que o Senhor nos redimiu e nos purificou um povo zeloso de boas obras. Por isso, agora nós andamos nessas boas obras, que nós fomos criados em Jesus Cristo para essas boas obras. Essas boas obras que Deus preparou antes, para que andássemos nela.
Então, amados irmãos, João 15,16 vai nos dizer: não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei, ou vos designei, para que vocês deem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes, o Pai vô-lo conceda. Como se não fosse suficiente, né? O Senhor nos salvar. Agora o Senhor nos escolhe para que nós possamos dar frutos. Bendito seja esse Senhor. Bendito seja o Senhor. E aí, finalmente, o verso 25, que vai dizer: não deixemos de congregar. Ou seja, não abandone, não deixe para trás, porque é costume de alguns. Aqueles irmãos estavam começando a deixar a congregação, não dando importância para a congregação, não dando importância para a reunião mútua, como é o hábito de alguns. Eles estavam começando a fazer isso, e isso foi um sintoma perigoso para o retrocesso. E é muito perigoso, irmãos, quando nós deixamos de congregar. Nós vamos começando a gostar muitas vezes do nosso sofá, da nossa cama, e nós vamos gostando, Quando nós vamos ver, já passou dias, meses, quem sabe ano, e nós abandonamos a congregação. Mas eu estou lendo a palavra, eu estou orando. Mas esse não é o princípio bíblico. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, ademoestamo-nos, ou ademoestando-nos uns aos outros, quando você vai vendo que aquele dia vai se aproximando. O que é admoestar? É chamar para o lado. Chame para o lado, fala: irmão, vamos, nós precisamos estar congregados juntos. Por quê? Porque é ali que o Senhor ordena a bênção. Mas qual é a reunião que eu devo participar então do corpo de Cristo? Todas. Não vou escolher essa porque essa me faz melhor. Não. Quando o corpo de Cristo está reunido, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, Mateus 18:20 vai nos dizer: porque onde estiverem dois reunidos, dois ou três reunidos, perceba, 2 ou 3 reunidos em meu nome. O nome do Senhor, irmãos. Nós não nos reunimos em nome de homens, não nos reunimos por causa de algo social. A igreja não é um lugar social, clube social. A igreja é o corpo de Cristo. Por isso que ele disse que reunido no nome dele, ele estaria no nosso meio. Mas, irmão, o que é estar então reunidos em nome do Senhor? O nome do Senhor não é apenas um título. Seu nome fala da sua presença. Seu nome fala da sua honra. Seu nome fala da sua autoridade. Porque quando nós nos reunimos, congregamos, nós nos colocamos debaixo da autoridade do Senhor. E debaixo dessa autoridade, então, tudo acontece debaixo da autoridade de Cristo. Então Paulo vai dizer aos Coríntios: quando vos reunir, irmãos, o que vocês têm? Quando vocês se reúnem, o que vocês têm? Uns têm salmo, outros têm palavra, outros têm língua, outros têm interpretação. Mas quando vos reunir, o que nós temos? Você tem trazido a presença de Deus junto para estarmos em comunhão, debaixo da autoridade de Cristo? Ou você pensa que a presença de Deus, você vai aqui nesse momento, na reunião, como se fosse algo que você pudesse captá-la. Mas, irmãos, Ele habita em nós. Então, quando nós estamos reunidos, nós temos que pensar assim: eu tenho que participar da reunião do corpo de Cristo. Eu não posso ser um ouvinte. Eu não posso apenas ser um mero espectador, porque eu estou na presença de Deus. Eu estou junto com os meus irmãos na presença de Deus.
Irmão, como que nós muitas vezes não conseguimos abrir nossa boca para adorar o Senhor, para lermos a palavra do Senhor, mas quando estamos no nosso dia a dia, nós conseguimos falar de tantas coisas. Na nossa casa nós falamos de tudo, no nosso trabalho nós falamos de tudo, mas quando nós estamos reunidos, o que nós temos para dar? Então, muitas vezes nos calamos, ficamos quietos. Mas será que esse Senhor que habita no seu coração não te faz você dizer nada? Ou eu tenho vergonha? Vergonha do quê? Se você está junto com os mesmos que confessam a mesma fé que você, será que realmente não nos falta senso da presença de Deus? Ou porque durante aquele tempo que nós deveríamos ter nas nossas vidas devocional, nós não consideramos isso? Irmãos, por isso que o texto de Mateus também vai nos dizer assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia para o Senhor: Senhor, nós não profetizamos em Teu nome? Senhor, nós não expulsamos demônio? Senhor, nós não fizemos muitas maravilhas? E que o Senhor vai falar para eles? Para esses? Eles vão falar assim, abertamente: não vos conheci. Irmãos, não vos conheci. Apartai-vos de mim. Vós que praticais a iniquidade, apartai-vos de mim. Que difícil será ouvir da boca do Senhor esta palavra: não vos conheço. É como alguém que chega na nossa casa, alguém que morava conosco, estava ali, e chega e você fala: não vos conheço. Mas esses que praticam iniquidade, que não fizeram a vontade de Deus, Ele vai dizer: não vos conheço, se apartem de mim. Então, amados irmãos, a igreja é a manifestação corporativa de Cristo. Então não deixamos a nossa mútua congregação, mas vamos nos ademoestando uns aos outros, quanto mais nós vamos vendo que aquele dia se aproxima. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos amar uns aos outros como Cristo amou a sua igreja. Nós precisamos estimular o amor e as boas obras. Mas como nós vamos fazer isso? Na dependência do Senhor, aprendendo com o Senhor, olhando para o Senhor. Se nós olharmos uns para os outros, nós não vamos avançar. Nós não vamos caminhar, nós vamos começar a apontar dedo, nós vamos começar, como a linguagem de Gálatas fala, nós vamos começar a nos devorar uns aos outros, mas não é isso que o Senhor nos chama. O Senhor nos chama para andarmos juntos, porque Ele já nos introduziu na presença de Deus, porque é aqui, na comunhão, que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. E naquele grande dia, nós estaremos juntos. E nós temos uma pergunta: se você não amou o teu irmão aqui, se você não o suportou aqui não é no sentido de suportá-lo, eu tenho que suportar esse irmão. Não, esse é suporte mesmo. Como que você pensa naquele dia, na presença do nosso Senhor? Como você pensa que será? Se você não amou esse irmão, como você acha que será? Você vai conseguir olhar para o seu Senhor? Você vai conseguir olhar para o seu irmão que vai estar do teu lado? Talvez muitos pensem assim: eu quero estar ao lado de Paulo, de Abraão, de Isaac, ao lado de tantos outros homens importantes. Eu quero estar, irmãos, onde eu possa ver a face dos meus irmãos. Aqueles que, comigo, todos os dias labutaram nesta terra, por causa de Cristo e por causa da sua igreja. É com esses que eu quero estar.
com aqueles que sofreram comigo as lutas, os temores, os tremores. Deixe Paulo, deixe Abraão. Se nós tivermos a oportunidade de conhecê-lo, amém. Mas, irmão, o importante é que nós estejamos realmente naquele dia e ao olharmos ao nosso lado, nós olharmos para uns para os outros e assim, valeu a pena. Valeu a pena cada dia, por causa de Cristo e por causa da sua igreja. Valeu a pena, irmãos. Não deixemos de congregar. Não nos deixemos nos levar pelos sentimentos, mas vamos amar uns aos outros. Vamos nos perdoar uns aos outros. Vamos olhar para o Senhor. Vamos avançar. Porque o mesmo Cristo que morreu por mim, naquela cruz morreu por você. Ele se entregou por você. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor. Sou tão grato a Ti pela Tua palavra. Sou tão grato a Ti por Ti mesmo, Senhor. Sou grato a Ti pela vida dos irmãos. Pela vida daqueles que o Senhor colocou junto comigo para andar. Pelos Teus filhos que se reúnem aqui neste corpo, Senhor. Continue, Senhor, fortalecendo os Teus filhos aqui. Senhor, continue dando graça aos Teus filhos aqui, Senhor. Que eles possam cada vez mais amar o Senhor, que eles possam olhar para Ti e continuar caminhando, olhando para Ti. Te peço, em Teu nome, Senhor. Em Teu nome nós oramos. Amém.